As vacinas preparam o nosso sistema imunitário para este nos proteger de agentes infecciosos que causam doenças, nomeadamente de vírus. Quando a vacina é introduzida, esta apresenta ao nosso organismo uma componente do vírus, uma proteína. Esta proteína do vírus isolada é inofensiva, não pode causar doença. O nosso sistema imunitário reconhece esta proteína como sendo um objeto estranho e fabrica uma resposta desenvolvendo anticorpos para a neutralizar. O sistema imunitário também guarda memória deste objeto estranho. Se formos infectados pelo vírus verdadeiro, os anticorpos já existem em circulação no sangue, reconhecem a proteína do vírus e irão neutralizá-la. Isto permite travar a multiplicação do vírus, evitando que cause doença. Na maior parte dos casos, nem nos iremos aperceber de que fomos infectados. Podemos dividir as vacinas em dois grandes grupos: as que apresentam diretamente a proteína do vírus e aquelas que apresentam a informação que é necessária para sermos nós a fabricar as proteínas do vírus. O resultado final é o mesmo. As vacinas mais avançadas para o Covid-19, chamadas vacinas de RNA, são deste último tipo. Informam o nosso corpo de como se pode fabricar uma proteína do vírus. Todas as vacinas aprovadas pelas agências reguladoras de medicamentos, a EMA na Europa e a FDA na América, são vacinas seguras. Ser segura significa que não causam efeitos secundários graves e frequentes. Significa também que o benefício que advém da toma da vacina supera largamente qualquer risco que possam resultar dessa toma. Isto, aliás, é o que se passa com qualquer medicamento. Durante os ensaios das vacinas, estas foram dadas a dezenas de milhares de pessoas, as quais estiveram sob observação durante um período mínimo de 8 semanas. Porquê 8 semanas? Porque meio século de experiência com vacinação ensinou-nos que quando existem efeitos secundários graves e frequentes, estes aparecem sempre dentro de 6 semanas no máximo. Os efeitos secundários mais frequentes causados pelas vacinas são o inchaço e a dor ligeira no local da vacina, em 70% a 80% das pessoas, a fadiga e dor de cabeça em 30% a 50% das pessoas, dor muscular ou articular em uma minoria de 15% a 20% de pessoas e em mais de 80% das pessoas. Estes efeitos passam no máximo em 48 horas, após a toma da vacina. Estes efeitos não são um mau sinal. Pelo contrário, é o sistema imunitário a informar-nos que reconheceu um objeto estranho e está a preparar uma resposta imunitária. Aliás, é muito interessante verificar que os efeitos secundários são menos frequentes nas pessoas mais idosas, os maiores de 55 anos, porque o seu sistema imunitário não é tão reativo como o das pessoas mais jovens. As vacinas aprovadas conferem proteção contra a doença causada pelo novo coronavírus. Esta proteção, em geral, é expressa em termos de eficácia da vacina. Quando dizemos que a vacina tem 95% de eficácia, isto quer dizer que se compararmos duas pessoas que em tudo sejam iguais entre si, mas a primeira tomou a vacina e a segunda não tomou, então o risco da primeira contrair a doença é apenas 5% do risco que a segunda pessoa tem de contrair a doença. Dito de outra forma, por cada 100 pessoas não vacinadas que adoecem, há apenas 5 vacinadas que adoecem. Se nos cingirmos apenas a doença grave, então a eficácia é de 100%. A toma da vacina protege a todas as pessoas que a tomem contra a doença grave. Como é que nós sabemos isto? Nós sabemos isto porque comparamos nos ensaios dezenas de milhares de pessoas que foram vacinadas com dezenas de milhares de pessoas que não foram vacinadas. Estas pessoas foram acompanhadas ao longo do tempo, o tal mínimo de 8 semanas, e verificou-se qual foi o número de doentes no grupo dos vacinados e no grupo dos não vacinados. E a partir daí calculou-se a eficácia da vacina. Sabemos que as vacinas contra a Covid-19
evitam a doença, mas ainda não temos a certeza se evitam que uma pessoa possa ser infectada, não tenha sintomas, portanto não tem doença, fica assintomática, mas ainda assim pode transportar o vírus e transmiti-lo. Por esta razão, mesmo depois de começarmos a toma das vacinas, as pessoas têm que manter todas as medidas de segurança, nomeadamente o uso de máscaras, evitar os espaços com muita gente que não sejam ventilados e manter a higiene e o distanciamento que já todos interiorizamos. Atualmente sabemos que a vacina parece ser mais eficaz a evitar doença do que a evitar a infecção assintomática, mas vamos aprender muito mais sobre isto nos próximos meses. Se a reinfecção for pouco provável depois da toma da vacina, ou se continuarmos a usar máscaras e proteção, a vacinação interrompe as cadeias de transmissão. Porque se uma pessoa infectada tiver à sua volta apenas pessoas vacinadas ou protegidas de alguma forma, não conseguirá transmitir o vírus. As informações que temos até à data indicam que há muito poucos indivíduos a quem não poderá ser administrada a vacina. Presentemente, apenas está desaconselhada para as grávidas e para as crianças, uma vez que estes grupos não estiveram nos ensaios da vacina e não temos dados sobre a eficácia e a segurança da vacina nestes grupos. Como para todas as vacinas, há também pessoas que são hipersensíveis e que têm reações alérgicas fortes. Para estas pessoas, a decisão de vacinar ou não vacinar é da responsabilidade do médico da pessoa, assistente, do médico que assiste à pessoa normalmente, conhece o seu passado clínico e deve ser ponderada cuidadosamente, nomeadamente saber se a pessoa está em risco não habitual de se expor ao coronavírus. Se decidir que a pessoa deve tomar a vacina, aconselho-as que faça em meio hospitalar. A maioria dos especialistas considera ser seguro que quem já teve a doença toma vacina. Contudo, a grande maioria das pessoas que já tiveram Covid-19 adquiriram proteção contra contrair doença de novo. Presentemente, essa proteção aparenta durar no mínimo 5 ou 6 meses. Mas só com o tempo se saberá por quanto tempo mais se prolonga. De momento, não é ainda claro que quem já teve infecção tenha qualquer benefício de ser vacinado. Ora, atendendo à escassez de vacinas que nós vamos ter no início de 2021, é a opinião geral da Comissão de Vacinação que estas pessoas não devem ser consideradas como prioritárias para a toma da vacina. No dia 10 de janeiro, pouco depois da pandemia começar na China, os investigadores chineses informaram todo o mundo sobre o código genético do vírus, no qual está toda a informação necessária para fazer qualquer das suas componentes, nomeadamente numa vacina. No dia seguinte, começou a confecção das vacinas com tecnologias que se baseiam apenas nesta informação, o código genético do vírus. E sem necessidade, isto é muito importante, de contactar diretamente com o vírus e, portanto, sem necessidade de trabalhar em laboratórios de alta segurança. Já nessa altura se sabia qual era a componente do vírus para o qual uma vacina devia ser dirigida, concretamente a chamada proteína spike, o espigão que o vírus utiliza para se ligar às células. Este conhecimento tinha sido adquirido no início do século com 2 coronavírus anteriores, o SARS-1 e o MERS. Mas a seguir houve também um passo de gigante com vista ao apressar do fabrico de vacinas. É que conseguiu-se que os fabricantes de vacinas recebessem todo o financiamento que é necessário, mesmo sem saber ainda se a vacina seria aprovada. Isto é completamente inédito, porque no passado, aquilo que é habitual é que o processo de financiamento destas companhias é um processo muito lento e não é iniciada a produção em massa de vacinas enquanto eles não têm a garantia que a vacina foi aprovada. Aqui, neste caso, o financiamento foi conseguido logo no fim da primavera e, por isso, milhões de vacinas começaram a ser fabricadas antes mesmo da sua aprovação pelos reguladores do medicamento. Saliente-se que nem todas as vacinas estão a ter sucesso. Algumas já desistiram do processo ou tiveram que reformular
a sua forma de fabrico. Apesar de haver financiamento, os fabricantes de vacinas terão mesmo assim de passar pelas habituais exigências de demonstração de eficácia e segurança exigido pelas agências de regulamentação. Também foi muito importante na aceleração deste processo o facto de que as entidades que regulamentam os medicamentos, a EMA na Europa, a FDA na América, terem começado a analisar a informação gerada pelas companhias, nomeadamente sobre as matérias-primas, a qualidade de fabrico, etc., logo desde a primeira hora, antes mesmo de se terem iniciado os grandes ensaios destas vacinas. Isto também foi inédito. Normalmente, as agências reguladoras só examinam esta informação depois das vacinas já terem completado todos os seus ensaios. Os vírus de RNA são vírus que mutam frequentemente. É normal, portanto, que este vírus, à medida que o tempo passa, apresente inúmeras mutações. A maior parte das mutações não tem qualquer efeito sobre o vírus. No entanto, nós sabemos que, à medida que vão sendo mais pessoas infectadas à medida que a pandemia avança, vai haver também mais pessoas que ficam protegidas contra a infecção, quer por infecção natural, quer porque mais tarde são introduzidas vacinas. Nós sabemos que nestas circunstâncias o vírus tem todas as vantagens em tornar-se mais transmissível, porque ele tem, digamos, mais dificuldade em encontrar pessoas que não tenham ainda proteção contra ele. Logo, a maioria das mutações que vão ter vantagem com o passar do tempo são mutações que causam variantes do vírus que é mais transmissível e, simultaneamente, que não causam doença tão grave. Porque, reparem, se o vírus nos infectar, não causar doença grave, andarmos muito tempo sem sintomas ou com sintomas muito leves, nós vamos andar mais tempo a transmitir o vírus. E isso tem toda a vantagem para o vírus. Portanto, o aparecimento destas variantes é um fenómeno absolutamente normal e previsível. O que é que nós sabemos sobre a nova variante, concretamente a do Reino Unido? Sabemos três coisas. Ela é mais transmissível, como seria de esperar. Sabemos que ela não causa doença mais grave do que o anterior, isto é, a probabilidade de uma pessoa ser hospitalizada não é maior com a nova variante. E sabemos uma terceira coisa muito interessante, é que para as pessoas que foram infectadas na primeira vaga, a probabilidade de agora serem reinfectadas com a nova variante não é maior do que serem reinfectadas com a variante antiga. Isso significa que a proteção que as pessoas conseguiram adquirir quando foram infectadas na primeira vaga da pandemia mantém-se também como protetora para a nova variante. Ou seja, o sistema imunitário consegue reconhecer igualmente bem a nova variante e isso é um bom sinal para a vacinação. Portanto, isso é um dos indicadores de que esta vacina que nós temos para a variante antiga deve continuar a conferir proteção contra a nova variante.